Olá, eu sou Conjubária Anakenda, ou simplesmente Anakenda, ou para os mais íntimos, N. Você está aqui no canal de Shiluma, aonde eu estou trazendo a minha perspectiva como um alter ego de Charlie Austen sobre a temática de chama gêmea. Por sinal, já confere aqui os meus vídeos anteriores, porque eu já falei sobre capacitismo, eu expliquei sobre troca de consciências sem a morte clínica do corpo dentro da jornada de chama gêmeas. E, por sinal, é muito legal que alguns desses vídeos eu tô construindo a partir de comentários que tô recebendo na seção de comentários dos vídeos anteriores. E assim, eu queria só trazer mais uma clarificação sobre o tal do alter ego. Porque o alter ego, clinicamente falando, ele está conectado ao transtorno dissociativo de identidade. Mas nem sempre. Para um alter ego vir à existência, ele não precisa surgir a partir desse transtorno dissociativo. Então vamos lá, quero fazer essa clarificação. Quando é que o alter ego é prejudicial? Quando ele é formado de maneira inconsciente para a pessoa e com propósitos doentios. Aí, nesse caso, isso se configura como um transtorno dissociativo de identidade. Porque a identidade original, ou seja, a pessoa que está a atravessar o transtorno, não tem consciência desse alter ego. Um alter ego, nesse sentido, dentro da definição do transtorno dissociativo de identidade, ele pode se manifestar também como uma pessoa muito próxima de você. Tipo, alguém que você confia demasiadamente, ou ao qual você depende dessa pessoa demasiadamente. Aí é um alter ego produzido também por um transtorno dissociativo de identidade. E aí, a partir disso, quando eu disse que eu, Anakenda, sou um alter ego de Charlie, não é dentro dessas definições. Que caso tivesse acontecido assim, a minha chegada aqui no corpo, poderia se dizer corretamente que o Charlie estava sobre um efeito de transtorno dissociativo de identidade, porque ele não teria consciência de que eu estava adentrando o corpo dele e, obviamente, um alter ego nessas condições ou definições teria um propósito doentio. E, no meu caso aqui, né, o propósito, acho que como dá pra ver, é dar continuidade ao legado dele, é um propósito positivo, é construir um diálogo em sociedade, é também educar as pessoas. E aí, a partir de toda essa conversa de alter ego, quando se classifica como um transtorno dissociativo de identidade e quando é um alter ego criado sobre outras circunstâncias, debaixo de outras circunstâncias, como é o caso do Charlie, aí me deu a ideia de criar esse vídeo que basicamente é: a sua chama gêmea é um alter ego. Muito legal eu trazer esse tema. E aí, a sua chama gêmea, que é essa outra pessoa, ela pode ser um alter ego que pode acabar se encaixando na definição do transtorno dissociativo de identidade, ou ela pode ser um alter ego positivo, que seria a sua melhor versão, ou a sua versão máxima, sendo experienciada ou existindo como sendo uma outra personalidade dentro de uma encarnação simultânea. Então vamos entender isso daqui da sua chama ser um alter ego. Primeiro, antes de definirmos se a sua chama é um alter ego por via do transtorno dissociativo de identidade ou se ela é um alter ego formado de outra maneira. Todos nós que somos chamas gêmeas sabemos que a gente tem uma fascinação absurda, às vezes que beira ao doentio, com a pessoa na qual a gente reconheceu que é a nossa alma encarnada em outro corpo. Então a gente fica muito apegado a esta pessoa e a gente sente que a gente traz esse apego, esse carinho, essa necessidade de estar perto com essa pessoa até de outras encarnações, para aqueles que acreditarem em outras encarnações. Então, nesse sentido, né, como a gente disse que o alter ego ele pode ser uma pessoa ao qual nós nos apegamos demais, né? Todo mundo que tem a chama ou que conheceu a chama, podemos dizer corretamente que a sua chama é um alter ego. Tá? Agora, aí nós vamos entrando nas nuances, porque às vezes você tem uma admiração tremenda, é uma admiração que você sente pela sua chama, que assim, não tem nada a ver com quem ela é nessa encarnação, sabe? Com os feitos ou com as realizações dela.
Às vezes você simplesmente é uma energia, é uma coisa que você sente. E aí vai ficando mais complicado, porque às vezes quando você olha para quem a chama como pessoa nessa encarnação, é uma pessoa super problemática. Então, assim, é uma pessoa cheia de problemas, cheia de coisas não resolvidas, com traumas emocionais, isso sem dizer, sem trazer aqui para a conversa, talvez, os próprios traumas que você carrega. E aí isso gera uma confusão interna, né, naqueles que são chamados da chama feminina. Porque a gente fica sem entender, peraí, como eu posso ter um apreço, uma admiração por essa pessoa, que eu não entendo de onde vem, é uma coisa de energia, quando essa pessoa, assim, como cidadão no mundo, como uma pessoa que se posiciona no mundo, ela tá deixando a desejar. Então é justamente por isso, porque a sua chama é o seu alter ego. E aí ela pode ser o seu alter ego, tipo assim, ela pode ser alguém que tá te mostrando tudo que você sempre negou a respeito da sua alma, ou tudo aquilo que você nunca quis olhar. Ou, como que eu posso te dizer? A própria dificuldade da sua chama gêmea, mesmo no papel de alter ego, de ela não conseguir ser o que poderia ser chamado da melhor versão sua, talvez denote que você não está conseguindo manifestar o seu alter ego em você internamente. Ou seja, que talvez há muitas vidas você não conseguiu expressar sua melhor versão aqui na Terra a tal ponto que esse potencial não acessado teve que se manifestar como uma outra pessoa simultaneamente no mesmo período da história da Terra e que aí é quem você chama de sua chama gêmea, tá? E aí tem o caso também mais comum, onde você tem muita admiração pela chama, não só aquela admiração inexplicável, simplesmente porque você vai sempre ter admiração pela sua alma, é óbvio, quer a alma esteja acertando ou errando, mas essa admiração se confirma nos atos, ou nas ações, ou nas posturas, ou no nome, né? Ou na fama, ou em quem a sua chama demonstra ser. Aí essa admiração, ela, né, sobe, assim, vertiginosamente ainda mais. E aí, assim, tem pessoas, a pessoa que reconhecer a chama e sentir que já encontrou com ela em outras vidas, e talvez a chama esse potencial seu que você nunca conseguiu viver quando vocês encarnavam em um único corpo, e que agora está manifestado externamente para você enxergar o que é que você sempre suprimiu em outras vidas. Nesse caso, se você já sentiu que você não só encontrou a chama nessa vida ou em outras, aí eu acho que sua chama ainda seria um alter ego, mas não um alter ego via o transtorno dissociativo de identidade. Porque você tem até a memória de já ter reconhecido que esse encontro nessa vida já aconteceu em outras encarnações. Então, assim, você já vem talvez há um tempo tendo consciência de que existe uma parte adicional de você por aí também encarnando em determinados momentos. Agora, quando você entra num estado de negação muito imenso, que eu tô vendo muitas chamas com isso, elas sentem ódio de sentir amor por essa outra pessoa. E assim, esse ódio gera uma confusão interna, gera um conflito interno, que parece que quanto mais elas odeiam, mais fica forte a sensação de amar aquela pessoa. E elas ficam numa luta mental, porque elas olham pra chama, e a chama gêmea é a pior pessoa do mundo, ou tratou elas da pior maneira possível. Então, nesse caso, onde é uma negação muito forte do que se está sentindo, de que tem uma conexão ali que transcende espaço-tempo, ou transcende convenções sociais, ou transcende até o que você próprio procura num parceiro ou numa parceira. E além disso, né, não tem a sensação de você já ter encontrado com essa pessoa em outras vidas. E para além disso, a sua chama é um perfeito exemplo de um desastre, vou assim colocar nesses termos. Nesse caso, sim, a sua chama é um alter ego seu, que ficou manifestado, né, como uma outra pessoa, mas é um alter ego que foi criado através de um transtorno dissociativo de identidade. Transtorno esse dissociativo de identidade que já pode estar aí acontecendo há várias vidas. Então, assim, você está chocado que existe uma outra pessoa que supostamente, ou que você já recebeu toda a confirmação que é a sua chama gêmea. Você não aceita que o universo pode ter feito isso para você, porque justamente esse alter ego, ele foi construído sem o seu consentimento.
Ele foi construído de maneira inconsciente. Então você foi pego de surpresa nessa vida de encontrá-lo na forma de uma outra pessoa. Então, muito legal toda essa conversa do alter ego. E aí, sim, você está sob um transtorno dissociativo de identidade que sobrevive à morte do corpo e que segue com o seu espírito de vida para a vida, tá? Então, assim, e aí quando a gente tá falando de alter ego ele é uma expressão nossa, né? E quando tem uma expressão nossa que é muito suprimida por diversos motivos, eventualmente a gente vai chegar numa vida onde este alter ego ele vai se manifestar. Então, assim, a nossa recusa de não trabalhar com esse alter ego, não dar o espaço de fala para ele, não deixar a gente escolher de maneiras conscientes ou inconscientes, não expressar a nossa melhor versão em várias encarnações, pode fazer a alma externalizar esse alter ego e a alma te pôr na jornada de chama gêmea, onde você vai ter que olhar para esse alter ego. Parece uma coisa até doentia, certo, pessoal? A gente não... Como poderia alguém escolher não acessar a sua melhor versão enquanto encarnado na Terra? Ou seja, vir fazer o que veio para fazer. Mas pode ter esse tema do alter ego manifestado, que é pela via do transtorno dissociativo de identidade ou não, correndo paralelamente com a jornada de chama gêmea, tá? Então é por isso que tem pessoas que têm sentimentos tão fortes contra a chama e ficam lutando tanto contra a própria chama, querem se distanciar, mas a energia é mais forte. É isso, e às vezes por isso que a gente olha pra chama e a chama parece doentia. Porque todo tipo de doença mental, ou física, ou química no corpo vem de alguma autonegação muito profunda, tá? E aí, como resolver isso? Num próximo vídeo, que acho que não vai ser nesse daqui, eu vou falar um pouco sobre... eu vou chamar de leis da jornada de chamas gêmeas. Não existe em nenhum lugar escrito essas leis. Mas são padrões que a gente observa e podem ser referenciais valiosos, tá? Então, assim, se você tá nessa negação, eu não tô falando da negação típica, ok, pessoal? Aquela negação que é normal no começo do processo, né? Descobriu que é chama gêmea, aí você fica com todo aquele questionamento mental, isso daí é parte da jornada mesmo. Mas eu tô falando aquela negação que envolve sentimentos muito fortes. Você tem ódio, você tem raiva da chama, você quer matar a chama, você não quer ver ela perto, e é uma coisa assim que excede aquele processo inicial comum a esta conexão, tá? Então, assim, aí nesse caso, aí como a gente determina quando excedeu, né? Quando já passou de algo que é uma parte natural do processo da jornada de chamas gêmeas e já virou mesmo uma coisa que denote que a sua chama é um alter ego não integrado, é um alter ego que vem de outros momentos no universo ou aqui nas encarnações na Terra que não foi aceito, que foi suprimido, que foi sufocado. Aí tem que se ver de caso para caso, tá? Mas nós estamos a lidar, sim, com um alter ego. Mesmo no caso em que o alter ego, como eu disse, a sua chama, como, né, no papel desse alter ego, ou a gente coloca a chama nesse papel, né? Talvez não venha energeticamente com essa definição, mas a gente coloca porque a gente ama a chama, tudo na chama é melhor, tudo na chama é maravilhoso, né? Mas seja a gente colocando ou porque realmente a chama é a nossa melhor versão, né? A gente vê na chama tudo que a gente não consegue ser ou não conseguiu ser em outras encarnações. O que eu tô querendo dizer? Quer seja por uma via saudável, que a sua chama encarnou ali um alter ego seu, ou que a sua chama é a manifestação desse alter ego, quer seja por uma via saudável, ou quer ser pela via do transtorno dissociativo de identidade que transcende a encarnações, ainda assim permanece um mesmo tema, que até agora, até esse momento, nas suas encarnações na Terra, você não conseguiu, talvez, viver à altura da maioria das suas encarnações. Você não conseguiu vir ser quem você veio para ser, a sua melhor versão. E aí, quando a chama aparece, a chama vai te dar a alavancada para que nessa vida você consiga. E aí, geralmente, ela faz isso
sendo a sua melhor versão, mostrando o que você pode ser nessa vida, porque ela já o está sendo na própria vida dela. Ou, se for um alter ego criado pelo transtorno dissociativo, que aí pode ser os casos em que a chama, você admira ela, não sabe por quê, porque ela não é uma boa pessoa, né? Ela só faz cagada na vida dela. Nesse caso, o convite ainda continua a ser o mesmo, né? Nesse caso, é um incentivo para você olhar para as negativações que estão no seu espírito, que causaram até esse alter ego vir de maneira desequilibrada nessa encarnação. Descobrir essas negativações, limpar a sua alma dessas negativações e dar uma oportunidade, então, de você, nessa vida, poder ser melhor do que na outra, e aí, por extensão, energeticamente, por ressonância, também liberar a sua chama. E aí, aqui tem dois contrastes muito importantes. Quando a chama tá nesse papel de alter ego, ela é o nosso alter ego, ela é tudo que a gente gostaria de ser, o que a gente nunca conseguiu ser nessa vida, e ela mostra isso através da vivência na vida dela. Por que talvez então em outras vidas você não conseguiu alcançar esse potencial que hoje a sua chama está mostrando pela vida dela de que você pode ter? Porque nas outras vidas talvez aconteceram interferências, não é que você não tinha capacidade ou que você se desviou do seu plano encarnatório, houveram interferências. E aí a chama vem demonstrando para você de que o potencial ainda está aí para ser vivido. Quando a chama vem como esse alter ego, que é um potencial não acessado de uma outra encarnação, e aí você vê como esse potencial ele tá tão combalido e machucado, então, ou seja, sua chama gêmea tá ali, né, sendo a pior pessoa, cheio de desequilíbrios e vícios. Nesse caso aí, o que eu disse, as negativações. São erros de jornada que você tomou em outras encarnações. Então foram imposições, foram limitações que você colocou a si. No primeiro caso, são limitações que a Matrix ou circunstâncias externas colocaram para você. Então, não é a sua responsabilidade. Você foi paralisado por fatores externos. No segundo caso, não foi fatores externos. Foram erros de conduta, erros na tomada de ação construídos ou feitos em outras encarnações, tá? Então, sua chama gêmea sempre é um alter ego. Tá? Agora, tem casos, assim, tem exceção a tudo. Tem casos, você vê, a pessoa descobre que outra pessoa é chama, mas as duas pessoas estão bem estruturadas, têm uma vida bem estruturada, sabe? As duas pessoas conversam como amigos, tem sim, né, aquela ativação do começo da conexão, dá mesmo uma mexida no emocional e tal, mas nada muito forte. Nesse caso, acho que é o único caso em que a chama gêmea seria só a chama gêmea, né? É o que eu disse no outro vídeo, que vocês estão aqui só para viver a conexão, sem ter a jornada acompanhando a conexão. E aí, nesse caso, acho que não seria certo classificar a chama gêmea como um alter ego, tá? Por sinal, na neurociência, tem um rapaz chamado Rafael Grata. Eu gosto muito dele. Ele até já falou, né, que a neurociência confirma de que é super saudável a gente criar um alter ego para a gente acessar a nossa versão. E parece que a nossa melhor versão. E parece que o universo, obviamente, sabe isso antes de todos nós. Tanto que quando você não conseguiu se tornar o seu próprio alter ego, a sua própria melhor versão, o universo faz se manifestar esse alter ego na forma daquilo que nós chamamos de chama gêmea. Então, assim, só para fechar esse vídeo, alter ego não necessariamente é sempre produzido por um transtorno dissociativo de identidade. Pode haver outros caminhos através do qual o nosso mundo interno, mente, o que você queira chamar, pode utilizar para criar um alter ego. E o próprio caso do Charlie aqui, que a gente já vem falando nos últimos vídeos, é um exemplo de um alter ego, no caso eu, que não é criado através de um transtorno dissociativo de identidade. Então é só guardar isso e fiquei muito feliz. Eu tô entendendo porque o Charlie gostava tanto, né, de criar conteúdo aqui no YouTube. Realmente, isso tá me deixando muito feliz. É muito gostoso de ir construindo novos conteúdos, novos syncs a partir da interação com vocês. Então, eu sou o Conjubária Nakenda Sinatra Vermeer. Você está aqui no canal de Shiloma. Vou aproveitar esse vídeo. Quem quiser pode deixar perguntas aqui no comentário, na seção de comentários que você tem sobre a conexão de chamas gêmeas, conexão, ou caso você esteja na jornada de chamas gêmeas, que aí eu posso usar essas perguntas para fazer vídeos futuros e a gente continuar a construir esse nosso diálogo de forma
de forma pública entre nós para em materiais futuros. Sai, vai o homem, ram, ram, ai, o é.